E aí, pessoal? Hoje vamos falar de como a PNL pode te ajudar a dar um tchau para a timidez e aquele isolamento social que te deixa em modo avião. Se você se sente travado na hora de se conectar com as pessoas ou vive fulinho dos holofotes, essa conversa é para você. Bem-vindo a mais um podcast da PNL Mastery Series X. Nosso objetivo é te ajudar a ser um profissional de PNL. Isso mesmo. A ideia é que você saia daqui não só entendendo a PNL, mas pronto para usar as técnicas na sua vida e transformar seus desafios em oportunidades de conexão. Então vamos começar entendendo melhor a timidez e o isolamento, certo? Muita gente se sente presa nesse ciclo sem saber como sair. O que a PNL nos diz sobre isso? A PNL reconhece esses sentimentos, mas nos ajuda a ir além da superfície. Imagine que você tem um software rodando no seu cérebro que causa a timidez, medo de ser julgado, rejeitado. A PNL te ajuda a identificar esse software e instalar um novo com programas mais eficientes para te conectar com as pessoas. Então não é só sobre dicas superficiais, mas sobre reprogramar crenças e emoções que estão lá no fundo. Tipo, trocar o medo de falar em público por vontade de compartilhar ideias. Isso, exatamente. E a PNL te dá as ferramentas para fazer essa reprogramação. Uma delas é o reenquadramento, que é como trocar a lente com que você enxerga as situações. Por exemplo, você pensa, se eu falar, vou me achar ridículo? Com o reenquadramento, você transforma essa crença em, se eu falar, tenho a chance de me conectar e aprender algo novo? Qual a diferença você percebe? Nossa, é como trocar a lente do medo pela lente da oportunidade. E o mais legal é que você pode usar o reenquadramento em várias situações, né? Tipo na hora de puxar papo com alguém que você admira ou de candidatar àquela vaga que te dá frio na barriga. Com certeza. E para te dar aquele empurrãozinho na hora de colocar a cara no sol, a PNL tem as âncoras. É como ter um botão mágico que dispara a confiança quando você precisa. Um botão de superpoderes sociais. Me explica melhor como funciona isso. Imagina que você está prestes a entrar numa festa onde não conhece ninguém. Bateu aquele frio na barriga, né? Mas você tem uma âncora de confiança programada. Você se lembra de um momento em que se sentiu super confiante, pode ser qualquer situação, como quando você mandou bem naquela apresentação do trabalho. Revive essa memória com intensidade o que você viu, ouviu, sentiu. E no auge dessa sensação, associa a um gesto físico, como apertar o polegar e o indicador. Então toda vez que eu pegar meus dedos, eu me sinto confiante. Parece mágica. É como se fosse. Você está criando uma conexão neurológica entre o gesto e a emoção. Na prática, esse gesto se torna um gatilho para ativar a confiança instantaneamente. E falando em aprender com os melhores, tem a técnica de modelagem. É como se a gente pudesse baixar as habilidades sociais de alguém que admiramos, né? Tipo, observar como essa pessoa age, fala, se conecta e tentar incorporar os elementos que a gente curte. Exatamente. Mas vai além de copiar os trejeitos. A sacada é entender o mindset da pessoa, as crenças que a sustentam. Se você admira alguém pela sua facilidade em se comunicar, observe não só como ela fala, mas o que ela pensa. Eu sou interessante. As pessoas gostam de conversar comigo. Internalizar essas crenças junto com os comportamentos é o que faz a diferença. Então não é só sobre agir como, mas pensar como a pessoa que a gente admira. Exatamente. E a modelagem não se limita a pessoas que você conhece. Pode ser um personagem de filme, um palestrante famoso, qualquer pessoa que te inspire. Mas e quando a gente está naquela situação social e a ansiedade chega com tudo, tem alguma técnica para lidar com esse nó na garganta? A técnica de dissociação é uma mão na roda para esses momentos. Ela te coloca no banco do diretor, te tira do papel de protagonista da sua própria ansiedade. Interessante. Como se a gente pudesse dar um zoom out na situação? Exatamente. Imagina que você está prestes a falar em público e bate aquele medo. Com a dissociação, você visualiza a cena como se estivesse assistindo a um filme e vendo você mesmo lá na frente, afastando a imagem cada vez mais como se estivesse na última fileira do cinema. E o que acontece quando a gente se distancia da cena? A intensidade da emoção diminui, você cria um espaço entre você e a ansiedade, o que te permite lidar com ela de forma mais tranquila. Faz sentido. É. É como se a gente tirasse o foco da emoção e ganhasse mais controle da situação. E se a gente pudesse usar a mente não só para controlar a ansiedade, mas para criar cenários positivos, tipo um ensaio mental para o sucesso social. Aí entra a visualização positiva. Estou curioso. Me fala mais sobre essa viagem no tempo mental. Nosso cérebro não distingue totalmente o que é real e o que é vividamente imaginado, então a gente pode usar isso a nosso favor. Com a visualização positiva, você cria imagens mentais detalhadas de interações sociais bem-sucedidas. Imagina. Você conversando com fluidez, sorrindo, se sentindo à vontade naquela festa que te dava medo. E o que torna essa visualização mais poderosa? Detalhes, cores, sons, sensações. Sinta a energia positiva fluindo pelo seu corpo. E pratique essa visualização regularmente como um atleta que treina para uma competição. Quanto mais você vive essa experiência mentalmente, mais preparado você estará para vivê-la na realidade. E se a gente pudesse ir além da visualização e reprogramar como o nosso cérebro armazena as memórias? Tipo, dar um upgrade nas lembranças para que elas não nos assustem mais. Adorei a analogia.
Com a técnica de mudança de submodalidades, a gente pode ajustar como as experiências são representadas na mente. Imagine que você tem uma memória de timidez que te causa desconforto. Com essa técnica, você pode, por exemplo, reduzir o tamanho dessa imagem mental, torná-la em preto e branco, diminuir o volume da voz interna. Então é como se a gente pudesse editar os arquivos de memória do nosso cérebro. Exatamente. Diminuindo a intensidade das memórias negativas e amplificando as positivas. É como dar um zoom out nas lembranças ruins e um zoom in nas boas. Nossa, quanta técnica poderosa. Mas como a gente coloca tudo isso em prática no dia a dia? É muita informação para digerir de uma vez só. Por onde eu começo? Calma, a gente te ajuda a organizar tudo isso. O primeiro passo é ter autoconhecimento. Identificar os gatilhos da sua timidez ou isolamento. O que te deixa mais desconfortável em situações sociais. Entender os seus porquês é o primeiro passo para usar o PNL de forma estratégica. Tipo, você quer falar com estranhos, ser o centro das atenções e expressar minhas opiniões. Entendi. É como se a gente fizesse um raio-x dos nossos medos sociais para saber onde aplicar as técnicas certas. Exatamente. E para te ajudar nessa jornada de autoconhecimento, a PNL te convida a desenvolver a calibragem. É como ter um radar para captar os sinais que as pessoas emitem, tanto na linguagem corporal quanto no tom de voz e expressões faciais. Tipo aqueles detetives de filme que conseguem decifrar um monte de pistas só observando a cena do crime. Isso mesmo. Com a calibragem, você aprende a ler nas entrelinhas da comunicação, a decifrar a linguagem corporal das pessoas. Imagina que você está conversando com alguém que parece desinteressado. Braços cruzados, olhar desviado, respostas curtas. São sinais claros de que algo não vai bem. Ou seja, a pessoa está mandando sinais de fumaça, mas em vez de fumaça é postura, olhar o jeito de falar, né? Exatamente. E com essa informação você pode ajustar a sua abordagem. Tentar envolver a pessoa na conversa, mostrar interesse genuíno, usar uma linguagem corporal mais receptiva. A calibragem te ajuda a dançar no ritmo da interação, a se conectar de forma mais genuína. Então a calibragem é tipo um manual de instruções para entender as entrelinhas da comunicação. Mas e quando a gente precisa se comunicar de forma mais assertiva, tipo dizer não, sem se sentir culpado ou defender nossos direitos? Aí entra a técnica do disco riscado que te ajuda a manter a sua posição sem se deixar levar pelos argumentos da outra pessoa. Imagina que estão te pressionando a fazer algo que você não quer. Com o disco riscado, você repete a sua mensagem de forma calma e firme, como se fosse um disco riscado que toca a mesma música várias vezes. Então, se alguém está tentando me convencer a fazer algo que eu não quero, eu simplesmente repito meu não várias vezes sem me deixar levar pelos argumentos da outra pessoa. Tipo, vira um mantra. Exatamente, sem se irritar, sem dar justificativa, sem se sentir culpado. O objetivo é manter a sua posição de forma serena e persistente até que a outra pessoa compreenda e respeite o seu limite. Mas isso não parece meio grosseiro. Repetir a mesma coisa várias vezes. A chave é o tom de voz e a postura. Você não precisa ser agressivo, mas sim firme e tranquilo. A ideia é mostrar que você tem uma posição clara e não vai mudar de ideia só porque a outra pessoa está te pressionando. Entendi. É como ter um escudo protetor contra a manipulação. E para quem quer se aprofundar no mundo da PNL, não deixe de conferir os livros da PNL Mastery Series e o audiocurso Masterclass PNL 1111. Os links estão na descrição do episódio. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, mande pra gente. Adoramos receber o feedback de vocês. E para complementar tudo o que a gente conversou hoje, não deixe de conferir o vídeo que preparamos para você aqui na tela. Lá você encontra dicas extras e insights poderosos para turbinar sua jornada de transformação com a PNL. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham gostado dessa conversa sobre PNL. Até a próxima. Um abraço e até mais.